Bom, um dos estudos que busca uma vacina contra a Covid-19 conta com a contribuição de uma biomédica baiana na Universidade de Oxford. Trata-se da Alessandra Silva Coley. Ela que já aplicou testes em 10 mil voluntários no Reino Unido dentro dessa pesquisa, junto com os seus colegas. Há uma curiosidade que você é baiana de Jacobina. Primeiro, muito bom falar contigo, prazer tê-la aqui na Rede Baiana de Rádio, na Rede de Rádio e Comunicação, né, as emissoras de Feira de Santana com afiliadas em boa parte da Bahia. Queria começar a falar contigo a respeito justamente da sua história baiana, que foi parar na Universidade de Oxford. Como é que foi isso para você? Conta um pouco das suas origens aqui na Bahia, quando que você saiu daqui. Você que é de Jacobina, né? Muito bom tê-la aqui. Bom dia. Bom dia, é isso mesmo. O prazer é todo meu, obrigada. É bom poder partilhar um pouco do trabalho que nós temos feito aqui com o Brasil. E sim, na verdade, não sei, para mim é um prazer como brasileira poder estar fazendo parte desse projeto tão especial e poder carregar comigo o nome do meu país. E deve ser os brasileiros aí, os cientistas que estão aí no Brasil agora também envolvidos nesse projeto eu imagino que eles estão se sentindo da mesma forma. Eu nem sei onde começar, para falar a verdade, falando da história. Você é de Jacobina, né? E como é que foi esse caminho para chegar até a Inglaterra? Quanto tempo você mora aí? Queria que você falasse um pouquinho dos primeiros passos na carreira. Começou aqui mesmo no Brasil, aqui em Jacobina. Como é que foi isso? Não, eu saí do Brasil, eu tinha 8 anos. Eu era ainda bebezinha quando nós saímos de Jacobina e fomos morar em Goiânia. Eu tenho algumas memórias ainda, porque eu era tão pequenininha, e nem sei se essas memórias são realistas, na verdade, porque já faz tanto tempo. Nós fomos primeiro para Portugal, quando saímos do Brasil, e eu e os meus irmãos, nós crescemos lá, estudamos lá, e foi há mais ou menos 10 anos atrás, quando eu tinha 18 anos, dando a minha idade aqui já, quando eu tinha 18 anos, que nós mudamos aqui para a Inglaterra como uma aventura, na verdade. Foi mais ou menos na época, foi 2009, um pouco depois de uma crise econômica grande aqui na Europa. Eu já nessa época queria aprender inglês, e então foi um pouco uma aventura sem rumo. Eu vim para aqui, para a Inglaterra, com a minha mãe primeiro, passei um verão aqui, trabalhando no hotel, aprendendo inglês um pouco, e por causa dessa situação econômica em Portugal, meus pais decidiram vir para cá, ficar aqui. E no início foi bastante difícil até, porque a barreira da língua foi um desafio. E eu estudei inglês mais ou menos um ano, até recomeçar os meus estudos aqui. E fui para a faculdade, fiz bioquímica e biologia. E foi lá que o meu interesse pela área de genética começou. E assim que eu saí da faculdade, comecei a procurar oportunidades nessa área. E eu só me formei há 4 anos atrás, então posso dizer que ainda estou mais ou menos no início da minha carreira. E, na verdade, até março eu estava trabalhando na área de pesquisa de câncer do sangue. E foi quando eles começaram a parar todas as outras pesquisas, quando o estudo começou e o vírus apareceu, que eu e alguns dos meus colegas fomos chamados para juntar a equipa dos estudos do Covid-19. No início foram estudos relacionados com testes de anticorpos, e quando a Universidade de Oxford terminou as fases pré-clínicas, eles expandiram a pesquisa pelo país inteiro. E eu faço parte da equipa do núcleo de Birmingham, que fica na região centro do país. E aqui nós somos responsáveis pela fase 3, como é a fase 3 aí também. Somos responsáveis por recrutar e testar as pessoas da região centro do país. Bom, e eu imagino o tamanho do desafio que está sendo para vocês, né? O mundo todo parou por conta desse vírus. A gente tem pesquisas em várias partes do mundo também na busca dessa vacina, como é o caso de vocês aí também.
que é que a gente pode falar para a população em relação a essas pesquisas, seja aí em outras partes do mundo? O que é que você tem acompanhado em relação aos avanços? E a gente está chegando mais perto de conseguir essa vacina, de conseguir deixar o mundo um pouco mais tranquilo em relação a esse vírus? Uhum. Na verdade, fazem só mais ou menos 6 meses que isso tudo começou e que nós nos deparamos com esse vírus e, historicamente falando, vacinas demoram muito mais tempo para serem desenvolvidas e na área da ciência, tempo é uma parte muito crucial de se entender mecanismos de bactérias, vírus e como algumas dessas doenças funcionam. Eu acho que, considerando que só se passaram 6 meses, de fato, nós já sabemos bastante. Existe um esforço mundial para tentar chegar a uma conclusão, tentar entender o que está acontecendo nesse vírus. Existem pesquisas numa área mais clínica para entender mais sobre a reação do corpo e como tratar pacientes que estão sofrendo o vírus. Existem várias pesquisas focadas no fato do vírus afetar pessoas de uma forma muito diferente, se existe uma componente genética que muda a forma como o nosso corpo reage ao vírus ou não. Existem agora pesquisas olhando para sequelas que o vírus pode deixar em alguns pacientes ou não. Muitas equipes tentando encontrar uma vacina usando muitos métodos diferentes. Essa de Oxford é um exemplo de algumas que estão numa fase mais avançada. Eu acho que é uma coisa positiva, essa corrida e essa competitividade também na comunidade científica faz com que tudo seja um pouco mais acelerado. Bom, aqui no Brasil, inclusive, a gente vai ter testes com cerca de 2.000 brasileiros, né? No Rio de Janeiro e também na cidade de São Paulo. Como é que funciona essa prática desses testes? Como é que funciona essa etapa da pesquisa? Ok, nós estamos agora na fase 3, que é uma das últimas etapas em que depois dados são recolhidos e analisados para saber se de fato essa vacina é eficaz contra o vírus ou não. Nessa fase, milhares de voluntários estão sendo testados. E se, por exemplo, você for um profissional de saúde que tem um risco grande de ser exposto ao vírus, você pode voluntariar. Você vai receber a vacina e você terá que concordar em fazer uma série de testes que não são muito invasivos, são tirar um pouco de sangue para que como o seu corpo reagiu à vacina possa ser analisado, possa saber se é seguro. Algumas pessoas estão sendo pedidas para completar um diário onde elas possam escrever qualquer sintomas que elas possam sentir para saber se a vacina tem algum efeito secundário. E acho que a parte mais importante é os voluntários que serão expostos ao vírus ou não. Acho que talvez esse seja o maior desafio nessa vacina, porque existe uma necessidade que o vírus ainda esteja em circulação, para que esses voluntários que receberam a vacina possam ser expostos. E é só depois disso que nós iremos poder saber se de facto essa vacina funcionou naqueles voluntários que receberam ela ou não. Então, por um lado, nós estamos muito otimistas, porque os resultados até agora têm sido muito bons, mas ao mesmo tempo é difícil dizer sim, vai funcionar, vai dar certo, porque nós temos visto que o vírus afeta muitas pessoas de uma forma muito diferente. Então, é uma questão de tempo. É isso. Bom, e digamos que essa fase venha a dar certo. Todos nós estamos torcendo por isso. Afinal de contas, né, a gente precisa ter essa vacina para o mundo respirar mais tranquilo. Qual seria o próximo passo? Deu certo essa etapa? A testagem foi dentro daquilo que se espera? Quais são os próximos protocolos a serem seguidos? Existem vários órgãos e agências regulatórias que são responsáveis por analisar todos os dados que foram recolhidos de todos os testes que foram feitos com os voluntários. E
talvez esses órgãos e essas agências tenham, qual é a palavra? Exigências diferentes. Por exemplo, aqui na Inglaterra, pode ser que talvez eles peçam que os dados abranjam um número maior da população, por exemplo, e as agências aí do Brasil, pode ser que elas peçam coisas diferentes. Então, antes dessa vacina ser aprovada, as agências de cada país ou de cada região têm que analisar de que, de fato, essa vacina é segura para as pessoas que irão recebê-la, de que o benefício é maior do que algo negativo, algo mal que ela possa causar. E depois dessa fase de análise muito rigorosa, é que a vacina poderá então ser aprovada para a circulação. Pela sua percepção, olhando sob o ponto de vista geral, né, da sua pesquisa, da pesquisa que você faz parte, como também das demais que estão pelo mundo afora, você acredita que a gente tenha ainda esse ano uma vacina para a Covid-19, como as pessoas estão esperando, ou vai ser algo muito mais difícil de acontecer em 2020? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque por mais que eu queira que a resposta seja em 2020 ainda vamos ter uma vacina, eu, na verdade, não tenho a resposta. É possível que em mais ou menos 3 meses, em setembro, tenhamos dados suficientes para que uma decisão preliminar seja feita. Então, esse é o lado onde nós estamos mais otimistas pelo que possa acontecer. Talvez em setembro existem dados suficientes para que esses órgãos e essas agências que irão analisar esses dados possam aprovar a vacina ser dada pelo menos a pessoas mais vulneráveis e a uma parte da população que está mais exposta. Mas, de qualquer forma, mesmo que isso aconteça, todos os voluntários ainda terão que ser monitorizados durante até 1 ano. Então, mesmo que ela seja aprovada de forma parcial ou completamente, existe uma continuidade para sabermos o efeito que ela tem a longo prazo. Bom, Alessandra, enquanto isso não acontece, a gente tem toda uma política de proteção da população e também de enfrentamento ao vírus, né? Eu queria ouvir a sua opinião como pesquisadora da área, como pessoa que está estudando o vírus, sobre o que tem sido feito no mundo. Fala-se muito aqui no Brasil, por exemplo, do uso de máscaras. Em vários locais aqui, em quase todas as cidades já, é proibido circular sem a máscara, né? Já que isso é entendido como uma barreira de proteção. É de fato eficaz? A questão do uso do álcool gel nas mãos, se não for possível lavar as mãos. Esse protocolo todo, ele até que ponto é de fato eficaz para evitar a infecção? Eu acho que isso tudo está relacionado também com o distanciamento. Acho que todas essas medidas de higiene que foram impostas são, de facto, muito importantes, porque nós sabemos que o vírus se espalha por contato, por um espirro e gotículas que ficam no ar. Então, minimizar o quão nós estamos expostos a esse contato e a proximidade faz com que a chance desse vírus de se espalhar seja menor. Existem muitas discussões sobre máscara, vale a pena, faz alguma coisa, faz alguma diferença ou não, mas eu acho que o importante é entendermos que criar essa barreira que impedirá que ar e fluidos sejam distribuídos pelas pessoas em que nós abraçamos ou com quem conversamos, seja limitada. E dessa forma nós estamos limitando o veículo que o vírus usa para se espalhar. Existem algumas pessoas que estavam com medo e que ouviram notícias sobre o vírus estar no ar, e mesmo que você não esteja próximo das pessoas, você pode respirar o vírus, o que não é verdade quando falamos de um vírus que é airborne, não sei qual é a palavra em português. Não é o caso desse vírus, mas ainda estamos descobrindo cada dia mais e mais, e na verdade ainda não temos dados específicos para dizer quanto tempo o vírus fica
no ar, em gotículas de alguém que tossiu ou alguém que espirrou. Então, é melhor prevenir do que não prevenir o suficiente, né? Eu acho que talvez existam diferenças, talvez não exista uma diferença muito grande de você usar máscara ou não, mas por que não? Se eu estou me protegendo a mim e aqueles à minha volta, não custa nada sair com uma máscara quando eu estiver em público. Várias pessoas estão usando luvas, por exemplo, no supermercado, quando você vai num posto de gasolina, em que todo mundo toca em todo lado, você pode usar a luva, jogar a luva fora quando termina de usar. Então, assim, você está minimizando a exposição. Bom, e uma vez infectada pelo coronavírus, é outra coisa também que está muito em discussão em alguns países, aqui no Brasil principalmente, que é como enfrentar esse vírus após a infecção. Muito se fala dos medicamentos cloroquina e hidroxicloroquina. Qual é o seu pensamento a respeito disso? Pelo que se tem de pesquisa, é realmente eficaz ou não? Porque aqui, por exemplo, a gente tem um impasse que o governo federal estimula o uso da hidroxicloroquina e da cloroquina. Já boa parte dos governos estaduais, não. Aqui na Bahia mesmo, o governador está em estudo, mas ainda não se tem o uso mesmo. E aqui no município de Feira de Santana também não. Qual é o seu pensamento a respeito disso? Eu, na verdade, não sou muito envolvida na parte clínica e na parte de tratamento. Então, tudo que eu vou dizer é mais uma questão daquilo que eu vejo, uma questão de opinião. Eu não entendo muito sobre o mecanismo de cloroquina. Eu sei, como eu estava mais envolvida na área do câncer, eu sei que tipo de medicação é. Eu acho que talvez seja arriscado usar certos tipos de medicamentos para tratar algo que nós ainda não entendemos muito bem qual é o mecanismo de ação, mesmo que esse medicamento seja aprovado para outra coisa. E talvez seja essa parte em que o governo, em vários países diferentes, estão em discórdia, porque em alguns lugares tem leis mais restritas que outros. E, por exemplo, nos Estados Unidos, você pode usar medicação que foi aprovada para uma coisa, você pode usar para outra coisa. Enquanto que, por exemplo, aqui na Inglaterra, uma medicação só pode ser usada se for aprovada para aquele tratamento especificamente. Então, na verdade, essa é a descrição do profissional de saúde. Não é bem a minha área, então eu não posso falar muito. Mas eu acho que ainda são necessários vários testes para sabermos qual é o efeito a longo termo. Porque eu acho que essa é a parte que preocupa mais as pessoas, o efeito a longo termo, se deixará sequelas, como é que nós sabemos se mesmo que trate agora, se não fará algo pior para o paciente. Bom, e em relação à Covid, aí onde você vive, na Inglaterra, como é que está a situação no momento aí? Como é que você tem analisado, né, a forma como o país está enfrentando a própria doença e sua percepção, né, como moradora do local, da situação real daí? Agora já não está tão mal como estava umas semanas atrás. Aqui na Inglaterra nós passamos já da fase de peak. Então acho que o contraste de 2 ou 3 semanas atrás é bem diferente. As pessoas agora estão um pouquinho mais aliviadas, com menos medo. Enquanto que algumas semanas atrás o número de pessoas que estavam morrendo por dia de fato estava deixando a população bem agitada. Existia uma atmosfera muito negativa e muito estranha no ar, que é compreensível. Eu acho que o fato de muita gente estar em casa, muita gente ter perdido o emprego, com os filhos em casa porque eles não podem ir para a escola, tem gerado muita ansiedade. E eu acho que talvez seja o caso também no Brasil. Existe um contraste grande entre alguns países da Europa também. Eu acho que a Inglaterra, pessoalmente, demorou um pouco para responder ao que estava acontecendo. No início existia
conversa sobre imunidade de grupo, e acho que quando os líderes políticos estavam falando disso, não tínhamos bem a ideia de o que ia acontecer. Então, talvez, acho que houve uma demora em responder, e se o governo aqui tivesse colocado restrições como outros países da Europa colocaram, talvez os números que estivéssemos vendo aqui seriam muito mais baixos. Só que eu entendo o dilema entre tentar não deixar que a economia caia e, ao mesmo tempo, tentar controlar o que está acontecendo na população em relação ao vírus, em relação à demanda do sistema de saúde. E, então, eu acho que é uma situação muito difícil, muito inesperada, que ninguém, na verdade, sabe como lidar. Não acho que haja uma decisão certa, porque vai existir sempre uma consequência negativa, qualquer que seja essa decisão. Eu acho que tem sido essa dificuldade aqui, não sei se é o caso aí no Brasil também. Bom, e fala-se muito que a gente só vai ter uma vida mais tranquila mesmo em relação ao coronavírus quando, de fato, a gente tiver uma vacina. É mais ou menos por aí mesmo? Só a vacina vai conseguir nos dar a tranquilidade ou, pelo menos, nos fazer conviver com o vírus de uma forma menos perigosa? A vacina, na verdade, é o meio mais rápido para aquilo que nós chamamos de imunidade de grupo, que não é necessariamente a erradicação do vírus, mas é fazer com que a maior parte da população seja imune e que assim nós estamos diminuindo o efeito que esse vírus terá. Então, mesmo que algumas pessoas sejam infectadas, porque a maior parte da população já é imune, aquele vírus só vai ficar ali, não vai se espalhar. Pode ser que a vacina seja a resposta mais rápida. Existem ainda muitas perguntas em relação à longevidade da imunidade também, uma vez que uma pessoa seja infectada, quanto tempo dura aquela imunidade. Então, nós ainda temos que responder algumas dessas perguntas para saber de fato quando podemos voltar ao normal. E mesmo com a vacina estando em circulação, nós iremos ter que descobrir se uma dose é suficiente, se talvez as pessoas precisem, talvez 1 ou 2 anos depois, receber outra dose. E então, não é talvez o que todos queremos ouvir, mas é uma questão de tempo também, infelizmente. Mas, de fato, a vacina vai ser uma resposta mais rápida e, quem sabe, é o que fará com que possamos voltar ao normal mais rapidamente. Bom, para a gente encerrar, eu queria saber se você ainda tem algum tipo de relação com a cidade de Jacobina, de onde é natural. Inclusive, esta entrevista deve ser exibida na Rádio Jaraguá, em Jacobina, onde temos... né, o Dilson Barbosa tem uma emissora de rádio por lá, né, a Rádio Jaraguá, dentro da rede de rádio, Rede Baiana de Rádio. Tem parentes por lá? Tem contato com a cidade de Jacobina ainda? Na verdade, o meu contato de Jacobina é mais através dos meus pais. É mais através das histórias que eles contam. Eu sei que os familiares da minha mãe, os familiares do meu pai ainda estão lá. E foi interessante que quando meu pai falou com o radialista João Batista e mencionou para ele que estava trabalhando aqui com a vacina, ele, vamos falar com ela. E desde então eu tenho recebido mensagens de familiares que eu nem conhecia. E foi algo muito especial para mim ter esse link que eu não tinha antes, porque já faz muito tempo que nós saímos do Brasil. Então, ter essa conexão renovada foi algo muito especial para mim. Doutora Alessandra, a gente agradece imensamente a sua participação, a sua disponibilidade de falar conosco. A gente sabe que sua vida é agitada aí, o momento é muito importante, mas a gente agradece por ter separado esse tempo para falar conosco. Sem dúvida alguma, uma entrevista que vai nos esclarecer muito aos nossos ouvintes, né, a respeito da situação de enfrentamento à Covid, as pesquisas para a vacina contra o Covid, e a gente espera passar por isso o quanto antes, com a sua colaboração como pesquisadora, de outros pesquisadores pelo mundo afora,
para que a gente volte a ter uma vida normal, que é o que todo mundo espera. Grande abraço, agradeço muito a sua dedicação aí aos trabalhos e também a sua disponibilidade de falar conosco. Eu agradeço também por poder compartilhar um pouquinho e saber que o trabalho que nós estamos fazendo aqui possa fazer a diferença para todos aí no Brasil também é algo que faz com que a paixão pelo que nós estamos fazendo seja reforçada. Então, obrigado